Não sei se tu sabe, mas branco adora ter escravo sexual. Bem-vindo ao Estaca, seu canal de terror aqui no YouTube. Eu sou o Lucas e tô aqui pra contar as mortes nos filmes que a gente mais gosta dentro desse gênero maravilhoso. Pra começar 2024 com os dois pés na porta, hoje a gente vai dar uma olhada em um terror moderno que foi sucesso imediato quando lançou. Eu tô falando de Corra, lançado em 2017. O filme acompanha um homem negro que viaja até a casa dos pais da namorada branca e começa a notar ações e comportamentos bem estranhos que acontecem por lá. Dirigido pelo comediante Jordan Peele em sua estreia, esse longa é uma sátira que aborda temas raciais contemporâneos dentro da clássica estrutura do terror psicológico. Mas quantas mortes será que tem nesse marco do cinema negro? Vamos descobrir? O filme começa com um rapaz caminhando durante a noite. Um carro branco aparece e, apesar de tentar dar meia volta, o cara acaba sendo atacado por um mascarado. O maluco apaga ele e o coloca no porta-malas para meter o pé do lugar. Título: Já é outro dia quando a gente conhece o protagonista do filme. O Chris, interpretado pelo Daniel Kaluuya, é um fotógrafo premiado que está se preparando para passar o fim de semana na casa dos pais da namorada Rose. Mas uma coisa está preocupando ele. Eles sabem que sou negro? A Rose diz que isso não importa, já que os pais dela não são racistas. Durante a viagem, o Chris tenta fumar umzinho para relaxar, mas a patroa não deixa. Ele liga pro amigo Rod, que ficou responsável pelo cachorro dele esses dias. Só que o mano tá com o pé atrás sobre esse rolê na casa dos branquelos. Eles acabam atropelando um cervo que pulou na frente do carro. E quando um policial aparece para verificar, a situação fica delicada. Senhor, posso ver sua habilitação, por favor? Peraí, pra quê? A Rose tá indignada com isso, mas pelo jeito é só mais um dia normal pro Chris. O Tira libera eles e finalmente a gente chega na casa dos Armitage. O papai Dean e a mamãe Missy são super receptivos com o genro. O Chris até recebe um tour da casa, com destaque especial para essa foto do avô da Rose. Ele era um corredor que acabou perdendo a vaga nas Olimpíadas pro Jesse Owens, um negro americano que ganhou a medalha de ouro em Berlim, bem na cara do Hitler. Durante o passeio, o Dean apresenta mais dois personagens, a Georgina e o Walter. Ele diz que contratou essa galera para cuidar dos pais doentes, mas acabou não tendo coragem de demiti-los depois da morte deles. O grupo se junta de novo para um chá da tarde, e aqui a gente descobre que a Missy é uma hipnóloga, o que seria útil para fazer o Chris largar o cigarro. Ele recusa educadamente bem na hora que o irmão mais novo da Rose aparece. Agora a família tá completa pro jantar. Eles estão meio mamados de vinho, mas isso não impede o Chris de notar algumas coisas esquisitas acontecendo. Tipo a Georgina catatônica na cozinha e o Jeremy salivando pra cima das qualidades genéticas dele. No quarto, a Rose tá meio pistola com o comportamento de geral, mas o Chris assegura que o amor por ela continua firme e forte apesar de tudo. O rapaz não tá conseguindo dormir depois do rally rola, então ele decide dar uma caminhada noturna pela propriedade. Aqui começa a parte do terror psicológico desse filme. Primeiro, o Walter surge correndo do nada. Depois, a Georgina fica se observando no reflexo da janela. E para completar, a dona Missy chama o Chris para trocar uma ideia. O papo começa sobre o vício em nicotina do genro, mas logo o foco muda para a noite que a mãe dele morreu. O Chris não gosta do assunto, mas eventualmente ele acaba falando. Pelo jeito, a mãe dele foi atropelada quando voltava do trabalho e ele se sente culpado porque ficou assistindo TV quando podia ter ligado para a emergência. Toda essa cena é só um exemplo da excelente atuação do Daniel Kaluuya, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor ator por causa desse filme. Ele percebe que estava sendo manipulado pela mulher com a xícara de chá, mas já era tarde demais. Afunde no chão. Peraí. Afunde. A consciência do Chris afunda nesse vazio chamado lugar profundo, enquanto o corpo permanece paralisado na poltrona até a Missy fechar os olhos dele. O coitado acorda na manhã seguinte no seu quarto, sem saber se aquilo tudo realmente aconteceu. Para descobrir isso, ele vai até o Walter, que confirma a sessão de terapia noturna, enquanto age de forma bem estranha. O Chris volta pro quarto e conta tudo para Rose, inclusive o fato de que agora ele enjoa só de olhar para um cigarro. Mas o papo é interrompido quando um monte de carros começa a chegar. Hoje é a reunião de velhos brancos na mansão Armitage, uma tradição anual que começou com os pais do Dean. Tá todo mundo agindo super estranho perto do Chris, dizendo que ele seria um bom golfista
apalpando o corpo do rapaz e perguntando como que é lá embaixo. Ele fica aliviado quando encontra outro cara negro na festa, mas esse mano também tá com um comportamento esquisito. Além disso, o Logan tá de rolo com essa senhora bem mais velha, que fica exibindo o novo namorado pra geral. Um pouco depois, o Chris encontra um senhor cego. Esse aí é o Jim Hudson, um curador de arte que admira o trabalho dele, apesar de não conseguir enxergar. Ele diz que já tentou ser fotógrafo, mas esse sonho acabou quando perdeu a visão. O Chris volta pra casa e a vibe da festa muda completamente quando ele sobe pro quarto. Essa é a segunda vez que o celular aparece fora do carregador, e a suspeita número 1 é a Georgina. A moça aparece pra pedir desculpa pelo ocorrido, mas começa a falar umas coisas estranhas. Oh, não. Não. Não, 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 não. O Chris liga pro amigo contando todas as maluquices que aconteceram, e o Rod diz pra ele tomar cuidado com esse papo de hipnose porque... Não sei se tu sabe, mas branco adora ter escravo sexual. Além disso, ele tem uma teoria pra explicar o motivo dos negros estarem agindo desse jeito. É o seguinte, eu acho que a mãe, pois todo mundo é em transe, tá fudendo com todo mundo. O Chris encerra a ligação e desce pra encontrar a namorada. Mas no meio do caminho, ele é cercado por uma galera que começa a indagar sobre a experiência afro-americana. O rapaz desvia a pergunta pro Logan, que diz que é tudo uma grande maravilha, enquanto tenta tirar uma foto pra mostrar pro Rod. Mas acontece que o flash da câmera dispara alguma coisa na mente dele e o cara vai pra cima do Chris, dizendo pra ele sair fora dali. Os anfitriões explicam que foi só uma convulsão e o Logan aparece pra se desculpar com a galera. O casal vai até o lago, onde o Chris diz que aquilo com certeza não foi uma convulsão e de que aquele cara era familiar. Eles conversam mais um pouco e a garota concorda em ir embora dali logo. Enquanto isso, o pessoal se reuniu num gazebo para participar de um leilão silencioso com a foto do Chris. E após muitos lances, o Jim Hudson acabou vencendo o prêmio desconhecido. Os namorados voltam para casa depois do entardecer e são recebidos com vários sorrisos forçados. O Chris manda a foto pro amigo e o Rod diz que eles realmente já viram esse cara antes. A verdade é que o Logan se chama André e tá desaparecido há 6 meses. Inclusive, você já deve ter percebido que esse mano aí é aquele cara que foi raptado lá no começo do filme. Isso tudo mais do que reforça a teoria do Rod. A bateria acaba bem no meio do papo e o Chris diz pra Rose que eles têm que ir embora agora. Enquanto ela sai para juntar suas coisas, o rapaz percebe um armário aberto. Lá dentro, ele encontra um monte de fotos da Rose com ex-namorados negros, mesmo ela tendo dito que ele era o primeiro. As fotos também incluem o André, o Walter, um botão de like e a Georgina. A Rose ainda tá procurando a chave do carro quando eles começam a cercar o cara na sala. Mas pelo jeito, era tudo um teatrinho dela. Que baita plot twist. O Chris tenta sair à força, mas a Missy manda ele pro lugar profundo na mesma hora. A consciência dele só consegue observar, enquanto o corpo é carregado para outro lugar. Agora o foco do filme muda pro Rod, que depois de tentar ligar pro amigo várias vezes, decide fazer uma pesquisa mais profunda sobre o desaparecimento de homens negros. Ele leva essas informações para a detetive Latoya e explica a teoria dos escravos sexuais. Obviamente a galera não leva esse papo a sério. O Chris acorda e percebe que tá preso nesse quarto estranho de frente para uma TV antiga. Um vídeo começa apresentando Roman Armitage, que é o pai do Jim. Ele diz que quem estiver assistindo isso foi escolhido por suas características genéticas para participar de um programa que busca unir a capacidade física negra com o intelecto superior branco. Esse processo para criar o ser perfeito é chamado coágula. Mas antes que possa assimilar, a xícara aparece e coloca o Chris para dormir. Um tempo depois, ele acorda com uma conferência do Jim Hudson. O senhor diz que precisa esclarecer a situação, já que o preparo mútuo aumenta as chances de sucesso do procedimento. Basicamente, eles vão ser submetidos a um transplante cerebral, mas nesse caso é um transplante parcial. Então você não vai sumir, não completamente. Uma fatia de você ainda vai estar aí em algum lugar, consciência limitada. O Chris pergunta por que os alvos são negros, e o Jim responde que deve ser por causa daquele estereótipo do físico superior, mas deixa claro que não liga pra cor da pele. O que ele quer são os olhos. A chamada acaba e o Chris vê que acabou rasgando a poltrona com a unha. Alguns minutos depois, a xícara aparece e ele dorme de novo. O filme corta para a sala de operações, onde o Jim começa a remover o cérebro do Sr. Hudson.
Enquanto isso, o Jeremy foi buscar o segundo paciente. Ele se vira por um instante e acaba sendo nocauteado com uma bocha. A gente vê que o Chris conseguiu se manter acordado graças ao algodão que ele pegou da cadeira e colocou no ouvido, o que tem um baita simbolismo. O Dean percebe que o enfermeiro tá demorando bastante e sai no corredor para dar uma olhada. Só que ele não consegue ver o Chris vindo para cima com um cervo empalhado. O chifre do animal acertou em cheio a garganta do doutor, que eventualmente sangrou até a morte. Eu vou aproveitar e colocar o Dean Hudson na lista, já que ele vai ficar lá com o cérebro exposto, sem nenhuma atenção médica para sempre. Durante a fuga, o Chris encontra a Missy na sala de hipnose. Ela tenta usar isso de novo, mas dessa vez o rapaz consegue quebrar a xícara. Os dois se encaram um pouco até a senhora puxar um abridor de cartas para atacar ele. O rapaz usa a mão para se proteger e depois para reverter o golpe contra a agressora fora de tela. Quase na saída, o Jeremy aparece e consegue encaixar um mata-leão, mas acaba tendo a perna perfurada. O Chris derruba o maluco no chão e finaliza o serviço pisando na cabeça dele. Pelo jeito, a Rose não ouviu nada disso, já que ela estava ocupada procurando um novo alvo enquanto come cereal. Mais um grande simbolismo nessa cena. O Chris pega o carro do Jeremy para fugir, mas acaba atropelando a Georgina. Ele decide levar ela pro hospital, só que é atacado quando a moça acorda. O carro vai com tudo pra cima de uma árvore e a colisão acaba matando a passageira. Aparentemente é a avó da Rose que estava controlando esse corpo aí. Falando nela, a garota pega um rifle de caça e vai atrás do ex-namorado com a ajuda do Walter. E a gente também descobre que ele é o hospedeiro do vovô Armitage. Quase desmaiando, o Chris lembra que tem uma câmera e usa o flash para acordar o Walter original. Ele pede o rifle dizendo que vai resolver e atira a queima-roupa na barriga da Rose. Depois disso, o Walter se livra da escravidão moderna, atirando contra si mesmo. Por mais que esteja baleada, a garota ainda tenta alcançar o rifle, mas é impedida pelo Chris. Ele começa a estrangular a Rose bem na hora que uma viatura aparece. O roteiro vai caminhando para um final amargurante, até o Chris perceber quem é o motorista. Ainda bem que tem um Ron para equilibrar esse clima dramático com uma piadinha. Eu te falei pra nem entrar naquela casa. E o filme termina com a Rose deixada para morrer sangrando na pista, enquanto os amigos vão embora no meio da noite. 7 pessoas morreram nesse filme. Tecnicamente, eram 2 pessoas dentro da Georgina e do Walter, mas eu não vou considerar eles. O prêmio Estaca de Ouro de Melhor Morte vai para Dean, que foi morto graças a um animal que ele tanto desprezava. Mas vou te contar, eu não gosto de cervos, estou farto, eles proliferam, são como ratos. Estão destruindo o ecossistema. Quando eu vejo um cervo morto na estrada, eu penso com os meus botões, já é um começo. E é isso. Lançado em 2017, Corra teve um orçamento de 4,5 milhões de dólares e acabou arrecadando mais de 200 milhões em bilheteria. O filme recebeu 4 indicações de Oscar no ano seguinte e acabou levando para casa o de melhor roteiro original. Todo esse sucesso logo na estreia colocou o diretor Jordan Peele nos holofotes do terror. E em 2019 ele lançou seu segundo filme, Nós. Algum dia esse filme vai aparecer aqui no canal, mas até lá, eu sou o Lucas, esse é o Estaca. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que tenha gostado. Por favor, considere se inscrever aqui no canal, para você aí é de graça, mas para nós é fundamental. Caso você não tenha visto algum dos outros vídeos, é só clicar aqui do lado que você vai ser levado para assistir o anterior. Então é isso, valeu!